bem? A professora Maísa está aqui novamente. E hoje eu vou trabalhar com vocês ligações químicas. No primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão sobre a matéria da aula anterior. E no segundo momento, a gente vai fazer simplesmente alguns exercícios, alguns treinamentos sobre ligações iônicas. Bem, deixa eu compartilhar o meu material com vocês. A partir de agora, vamos que vamos a algumas dúvidas relativas à aula passada. Ok? Interferência sonora é complicado, né? Aqui no estúdio de gravação. Esperar a boa vontade do sistema. Ok. Bem. Só para lembrar o que são as ligações químicas e para que servem as ligações químicas, né? Então, o tema de hoje é ligações químicas, que é nada mais que a união de átomos para dar origem a todos os tipos de moléculas, tá? Para isso que existem as uniões entre átomos. E só uma recordação, né? Lembrar que as ligações químicas, como eu já disse, são essenciais para a formação das moléculas e todas as moléculas, seja elas por ligação iônica, seja elas por ligação covalente, o importante é a gente dar origem às moléculas. A molécula da água, a molécula do açúcar, cujo nome químico é sacarose, todos eles são moléculas formadas por ligação. E toda vez que tiver esse tracinho aqui, ó, significa que é uma ligação covalente, porque está compartilhando elétrons, que é o foco da aula de hoje, tá? Aqui eu tenho várias moléculas, ó, todas formadas por ligações covalentes, que são a ligação química entre os átomos. E por que os elementos se unem? Eles precisam adquirir um processo chamado estabilidade. E essa estabilidade só acontece com os elementos da tabela periódica, que são conhecidos como gases nobres. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica tendem a imitar os gases nobres. Tá? Como que eles vão imitar? Através da ligação iônica, em que um elemento doa elétrons e o outro recebe, através da ligação covalente, em que eles compartilham elétrons, ou através das ligas metálicas, que é chamada de nuvem de elétron. É a única diferente entre todas aqui. Então, primeira coisa, o que os elementos precisam ter? Todos os elementos químicos da tabela, eles querem imitar os gases nobres. Os gases nobres, a sua maioria, tem 8 elétrons na última camada, que é chamada a regra do octeto. O único elemento que é uma exceção à regra é o hélio. Mas por que o hélio só tem 2 elétrons? Porque ele só tem a primeira camada de valência. E a primeira camada de valência só cabe 2 elétrons. Tá? Todas as demais cabem no mínimo 8 elétrons para se completar. Então, todos os elementos da tabela periódica vão tentar imitar esses daqui. Eles imitam ganhando, perdendo ou compartilhando seus elétrons, tá?
A ligação iônica foi a ligação que a gente trabalhou na aula passada, né? Chamada de ligação eletrovalente, na qual um elemento se torna um cátion, se torna um íon positivo, aquele que doa elétron se torna um cátion, e aquele que recebe elétron, como ele está recebendo algo negativo, ele se torna um íon negativo, que é chamado de ânion. Aquele que doa se torna um cátion e o que recebe se torna um ânion. Lembrando que a carga, na verdade, representa a quantidade de elétrons que doou ou a quantidade de elétrons que recebeu. Mas nem sempre vai ser essa ligação perfeita. Um precisava de um elétron para completar e o outro só tinha um para doar. Às vezes pode acontecer que você usa mais de um elemento químico para completar o outro. Pode acontecer. Tá? Bem, essa parte aqui eu já expliquei, as propriedades físicas das ligações iônicas, né? Aqui eu já falei de um exemplo, aula passada, o formato real de um grão, um cubo de sal, nada mais é que sódio com cloro, o verde é o cloro e o roxinho é o sódio. Detalhe, tá? Os elementos, quando eles perdem elétrons, eles ficam bem pequenos, diminuem de tamanho. E quando ganham elétrons, eles aumentam de tamanho, eles ficam grandes. É a mesma imagem, só que é aumentada, para vocês terem ideia. E o engraçado é que o sal de cozinha, quando você joga ele na água, ele se quebra em íons positivos e íons negativos, ou seja, é uma ligação muito frágil. A própria água já dá conta de quebrar ela, tá? Porque a água é uma molécula polar, com uma região positiva e uma outra região negativa. A parte negativa da água atrai a parte positiva do sal, a parte positiva da água atrai a parte negativa do sal. Eles separam rapidinho, mas se sair a água daqui, eles voltam a se juntar. E ó, por isso que o cubo de sal, que é um cubo certinho olhado no microscópio, nada mais é que os átomos bem juntinhos, tá? Aqui era a tarefa da aula passada, e eu vou corrigir algum desses exercícios, só para vocês tirarem as dúvidas. Então, eu quero unir o elemento potássio e o elemento iodo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir na tabela periódica e verificar as características desse elemento. Então, o potássio, ele pertence à família 1, ele tem 4 camadas, e na última camada dele, ele tem apenas um elétron. Como ele é da família 1, ele é um metal alcalino. E os metais alcalinos sempre doam elétrons. Sempre. Independente de quem estiver junto dele. Se ele estiver sozinho, ele vai doar do mesmo jeito. Tá? Já o iodo é da família 17. Ele é classificado como um ametal. E ele tem várias camadas. E na última camada, ele tem 7 elétrons. Então, se ele é um ametal, ele tende a receber ou compartilhar. Se ele já tem 7 elétrons, ele recebe mais um para ficar com 8. E se o nitrogênio, ou se o potássio doa esse elemento, esse elétron da camada N, ele já fica com 8, que é a camada anterior. Então, vamos lá. Eu tenho potássio, que na última camada tem apenas um elétron para doar, juntando-se ao iodo, que na última camada tem 7 elétrons. Então, essa daqui fica fácil. Esse cara só precisa receber um. E esse tem que doar um. Então, é 1 para 1. Às vezes pode acontecer do elemento doar mais do que o outro vai receber. Então, você vai precisar mais aquele de receber para completar aquele que vai doar. Então, vou fazer doar. Vou circular o meu elétron e mandar ele para cá. Pronto. A partir de agora, o meu elétron não está mais aqui. Agora está vazio. Como o potássio doou apenas um elétron, fica cá positivo, porque ele doou apenas um elétron. Tá? E o iodo, como ele recebeu apenas um elétron, é menos. Sabendo que ele tinha
7 elétrons e recebeu apenas um elétron. Deixa eu voltar aqui, que sem querer eu cliquei e saiu. Então, ele ficou um ânion. E esse carinha virou um cátion. A molécula final fica Ki, e o nome da molécula final é iodeto, porque sempre o ânion, tá? Começa o nome pelo ânion, de potássio. Aí fala, professora, não é Ki, né? Por que não é IK? Sempre o cátion vem na frente e o ânion vem atrás. É um padrão internacional de moléculas. O iodeto de potássio é um sal que a gente vai estudar nas próximas matérias, chamada ligações, funções inorgânicas, tá bom? Essa representação é chamada de fórmula eletrônica comum, porque tem elétrons, as bolinhas são elétrons. Essa representação é chamada de fórmula eletrônica de Lewis. Ok? Então, aqui terminamos a primeira etapa. E se eu juntar o sódio e o nitrogênio? Bem, o sódio, ele também é um metal, acabamos de falar sobre ele praticamente. Ele pertence à família 1A e ele só tem 3 camadas, sendo que na última camada ele tem um elétron. Então, ele tem que doar esse elétron. Se ele doar esse elétron, aqui ele vai ficar com 8, que é a intenção deste elemento. Entretanto, nós temos ao lado aqui um ametal da família 15. Então, assim, qual a importância da família? A família representa praticamente os elétrons da última camada, tá? 1A, um elétron. Família 15 tem 5 elétrons na última camada. K2, L5. Se ele é um ametal, ele tende a receber. Ele vai receber elétron até ficar com 8, porque ele já está com 5. Então, ele tem que receber 3 elétrons. Então, eu vou colocar o meu N com seus 5 elétronzinhos, e ao lado dele eu vou colocar o meu Na com o seu único elétron aqui. Bem, você vai falar assim, professora, tem alguma coisa errada. O Na, ele precisa receber 3, ó, porque ele já tem 5. O sódio só doa 1. Não tem como o sódio doar mais que 1, mas nada te impede de você pegar outros átomos de sódio para completar o seu N. Você sempre pode pegar quantos forem necessários, tá? Para doar os elétrons aqui. Deixa eu só arrumar, que sem querer a canetinha apagou aqui. Pronto. Agora vai ficar legalzinho. Pronto. Bem, nesse caso, a quantidade de sódio você sempre põe embaixo, quantidades, tá? A carga é em cima. Carga em cima, quantidade embaixo. Ó, nitrogênio, ele recebeu 3, então é 3 menos. Você usou um nitrogênio só. Quando você usa um só, não precisa pôr número nenhum embaixo, que 1, na matemática, se você pôr x ou um x, não é x do mesmo jeito? Então, não precisa. Então, quem ficou positivo é um cátion, quem ficou negativo é um ânion, tá? Essa aqui é a chamada fórmula eletrônica de Lewis. Essa aqui é chamada só fórmula eletrônica, porque só tem elétrons. Ou padrão, tá? A fórmula final, você coloca só a quantidade dos elementos. Então, Na3N, nitreto de sódio, que também é um sal, tá? Essa é a molécula final da ligação. E por último, bário com hidrogênio. O metal bário, ele pertence à família 2 ou 2A. Ele tem várias camadas eletrônicas, sendo que na última camada, se não me engano é a camada O, ele só tem 2 elétrons, a família 2, 2 elétrons. Ele vai doar esses 2 elétrons. Já o hidrogênio, ele pertence à família 1, mas ele não é um metal, ele é um não metal. Na verdade, o hidrogênio não é metal, ele nem tem classificação na tabela periódica praticamente. Deixa eu trocar de cor, né? Ele só tem a camada K com 1. Opa, peraí, professora, a camada K
só cabe 2. Se ele tem 1, então ele precisa receber mais 1. Porque ele fica completo com 2. Por que ele fica completo com 2 e não com 8? Porque ele vai imitar o gás nobre hélio. E o gás nobre hélio só tem 2 elétrons. Então, eu coloco o meu hidrogênio com o seu único elétron aqui. E ao lado eu vou colocar o elemento bário com seus 2 elétrons. Ah, professora, mas se o hidrogênio receber todos os elétrons, vai ficar com 3. Então, manda um só. Pronto. Ah, mas o bário ainda está sobrando. Pega outro hidrogênio. O que recebe fica desse lado, o que doa fica desse lado. E remanda para ele, olha lá. Mandou. Pronto. Doou daqui para cá. Doou daqui para cá. Bem, como o meu bário doou 2 elétrons, o meu bário doou 2, eu coloco Ba2+. Como o meu hidrogênio recebeu 1 elétron só, eu coloco em menos. O elétron que veio do bário é um elétron vermelhinho. Detalhe, quantos hidrogênios eu utilizei? Eu usei 2 hidrogênios, então eu tenho que colocar a quantidade embaixo. Não esquece de sempre colocar a quantidade. E, por fim, a fórmula padrão desse composto, que é classificado como um hidreto. O nome dele é hidreto de bário. E essa classificação que a senhora tanto fala, a gente vai trabalhar ela na próxima apostila, que é a apostila de novembro, tá? Então, aqui eu já corrigi alguns exemplos de ligações iônicas. Agora eu vou adentrar as ligações covalentes. Vou parar a gravação um pouquinho. Se ele me obedecer, né? Porque computador é um trem muito espoleta.